atuo na FAG como docente no ensino superior e trabalho também como professor de educação especial no município de Pederneiras e aqui em Agudos. Deixa eu abrir agora, maximizar a tela para vocês, da apresentação, para vocês terem uma noção do que será abordado hoje, qual é o intuito dessa live, o que eu trouxe aqui de bom para vocês. É uma proposta, já garanto para vocês, bem bacana, não é algo totalmente novo, porém com uma roupagem nova, com aquele ingrediente novo, e cada professor ele aplica ao seu material a sua prática pedagógica, a sua didática. E é o que eu tenho feito durante aí esses anos de profissão como pedagogo, como professor de educação especial. Vamos lá, então. Para quem chegou agora, boa noite. Eu vou iniciar a apresentação com slides, por quê? Já vou explicar. O nosso tempo relógio, se fosse para eu criar todos os materiais agora durante a live, ficaria muito extenso essa live. Levaria um certo tempo e fica maçante o conteúdo que eu trouxe para vocês, a apresentação e explanação dos materiais. O que eu vou fazer? O primeiro material, que eu acho muito bacana, excelente, que foi o primeiro que eu fiz e adaptei quando eu comecei a atuar como pedagogo, como professor especialista de educação especial, para o reconhecimento do nome, eu vou criar aqui com vocês. Os demais, pela apresentação de slide, eu coloquei o passo a passo de como criar, qual material utilizar e os objetivos desse material sendo utilizado aí na educação com os alunos público-alvo da educação especial e também com os demais alunos, onde todos nós conseguimos criar este material, construir ele em casa. Eu vou abrir, então, a apresentação de slides e eu já começo ela falando sobre a pandemia. O porquê que eu coloquei nessa primeira lâmina do slide Covid-19. Diante da pandemia, nós professores, neste momento, todos nós temos agora que nos reinventar, nos adaptar a essa situação. Até o mês passado, eu, professor lá em Pederneiras, estava de recesso e não sabia se voltaria a trabalhar, porque lá eu sou professor seletista. Quem voltaria seriam os efetivos. E qual é o modelo que está sendo utilizado agora pelas cidades, pelas escolas de trabalho? Online, enviando atividades online. Graças a Deus, esse mês, voltamos a trabalhar desta maneira, online, virtual, e eu, como especialista da educação especial, precisei me adaptar a este modelo de aula, não presencial. E pensando nos meus alunos público-alvo da educação especial, que precisam ali de um apoio concreto, precisam do visual para realizar as atividades, com os materiais que eu tinha em casa, e alguns que eu solicitei e pedi doações no Facebook, por exemplo, garrafas PETs, realizei e construí esses materiais diante de algumas ideias que eu já tinha, adaptando aí e casando com as ideias que já existem dentro da educação, que diversos professores já utilizam. Só que aí eu adaptei diante aí das características e perante o que o meu aluno precisa para este momento. A Margarete falou que os slides não estão aparecendo para ela. Margarete, você tem que clicar no meu rosto para aparecer os slides. Pode ser que você clicou no nome de algum participante e aí você não consegue ver os slides. Procura aí, professor Luiz Gustavo, quando você clicar, isso, bacana, então vamos lá. Então eu coloquei aqui Covid-19, por quê? Mediante a pandemia, a situação atual que estamos vivendo, todos nós, professores e outras áreas, e outras profissões, precisamos entrar nessa adaptação, entrar nesse ritmo. E não podemos deixar de pensar nos nossos alunos em casa, como eles vão realizar essas atividades, como proceder com o trabalho pedagógico. E antes de iniciar a apresentação aí para vocês dos materiais e construir esse primeiro material, eu gostaria de levar vocês a uma breve reflexão. Este momento, o atual momento em que vivemos, e também podemos pensar aí diretamente ligado à temática do nosso congresso, seriam as inovações tecnológicas, a empregabilidade e N assuntos aí voltados à inovação, essa constante inovação tecnológica do mundo, nós temos que nos revestir de resiliência. Por quê? Segundo o dicionário, resiliência é o quê? É a capacidade que nós, enquanto seres humanos, a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. A pandemia foi algo inesperado para todos nós. Pode ser considerado má sorte para uns, para outros algo positivo, de reflexão, de mudança de vida, de visões, e assim por diante. Então, temos que ter essa resiliência de adaptações, de buscar se adaptar a este momento.
Tanto é que eu coloco esta imagem da seta no momento inicial ali, do momento complexo, todo embaraçoso, todo complicado, porque nos vimos assim agora diante da pandemia. É algo que precisa ser pensado, planejado, para nos reorganizar e estabelecer uma meta. E esse é o nosso papel enquanto educador, nos organizar, planejar com muita dedicação e envolvimento, estabelecer metas para o trabalho. Aí, lembrando que essas setas direcionadas é um caminho já, porque se eu faço um planejamento, se eu elaboro aí uma base de trabalho, uma avaliação diagnóstica do momento que estamos vivendo, do que eu preciso levar para os meus alunos, no caso do que eu precisaria levar para estes alunos, eu tive ali um norte, eu tive uma base do que criar. Um pensamento, depois passei para as planilhas e assim por diante. Pensando nisso, em resiliência, um réptil muito bacana, muito dócil, que é o camaleão. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse réptil, características que esse animal traz e as comparações e relações que ele tem com o profissional da educação ou com qualquer outro profissional de outras áreas. O camaleão, ele é um animal que ele tem fortemente essa característica de habilidade em resiliência. Por quê? O camaleão, ele troca de cores, ele se adapta a vários espaços, a várias situações, às dificuldades, a espaços positivos ou não. Trazendo isso, fazendo essa reflexão, né, lembrando que o professor ele precisa ser como um camaleão, é conseguir o quê? Ter essa natureza nova, adaptar-se a esse momento, entrar, né, de cabeça para este momento, mergulhar de cabeça para esse momento, buscando inovações, tanto tecnológica como com a temática que eu trouxe para vocês hoje, com materiais que temos em casa recicláveis. O que o camaleão também tem de diferencial dos outros animais? Ele tem uma visão extremamente incrível, ele enxerga 360 graus. E o professor que tem essa característica como camaleão de resiliência, ele consegue enxergar diante agora dessa situação, a pandemia, positividade. Dentro do quê? Características de buscas de inovações e práticas, ele vai buscar o algo positivo. Ele não vai pensar só no lado negativo da coisa. Ele busca novos caminhos, novas estratégias, para quê? Lá no final, transformar a vida desses alunos que agora não tem a nossa presença, mas tem a presença dos pais, né, que é o momento agora que pode fortificar essa relação escola-família para conseguir desenvolver essas crianças em casa. O camaleão, então, em relação profissional, é essa habilidade de adaptação. Nós, professores, e enquanto aí professor de educação especial e também do ensino superior, precisamos buscar e ter essa habilidade de adaptação. O camaleão ele tem uma atenção direcionada, lembra da visão de 360 graus? É uma visão tanto positiva quanto negativa da coisa, e ele é criativo, né? Ele se adapta aí aos vários espaços, seja por meio da dificuldade que ele está enfrentando, ou por algum momento bom que ele está passando. O professor ele tem que ser criativo neste momento, ele tem que buscar essa visão de criação de materiais, de inovações, seja com recursos recicláveis ou com materiais pré-existentes, né, na escola ou em casa, que são pedagógicos. Essa relação, então, do camaleão com o profissional da educação, enquanto nós aqui educadores, ela foi feita e eu trouxe aqui para vocês por quê? Nós temos que ter a flexibilidade de um camaleão, resiliência, agilidade aí para agir, para pensar e construir, nada mais, nada menos que o essencial de toda a prática pedagógica, o planejamento. Um estudo aqui seria do quê? Buscar inovações, a formação continuada. Não devemos esperar a escola, a Secretaria Municipal da Educação dar formação. Nós, enquanto educadores, temos que procurar essas formações também. Existem N formações online que têm aí grandes conceitos, são bem conceituadas, que o professor pode utilizar desse recurso de uma formação continuada online ou até mesmo presencial com pós-graduação. Então, o nosso cenário hoje exige essa inovação. E quem busca a inovação, um professor que está em constância, né, em constante busca por inovar o seu trabalho, por ser um professor mais dinâmico, por ter uma didática mais prática, ele faz o quê? E seja agora perante a pandemia, ou antes, ou depois da pandemia, o professor que busca essa inovação, ele tem o quê? Inúmeras chances, grandes chances,
de sobressair sobre os outros profissionais, sobre os demais. Ele tem esse diferencial, ele busca o algo a mais, ele não fica ali estagnado na sua prática, pode ser que seja tradicional ou até mesmo aí transformadora, mas sempre ali em constante conhecimento, buscando conhecimento novo, algo novo. Era essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês do camaleão, pensando no quê? Será? Que profissional que eu sou? Será que eu sou um profissional que me encaixo a esse perfil do camaleão? Eu estou me revestindo de resiliência? Eu estou buscando tirar deste momento difícil para o mundo, não é só aqui para a nossa cidade, para as cidades vizinhas, para o mundo. Eu estou tentando buscar algo bom neste momento, tendo uma visão nova, me adaptando a este momento, levando agora, enquanto educadores, aos meus alunos uma didática bacana, aprendendo a lidar com a tecnologia, a dar aula online, fazer vídeos, tudo isso é muito novo para nós. É uma prática aí de adaptação e que no final sempre tem um bom resultado. E aí eu gostaria de iniciar o nosso workshop. Qual é o objetivo, então, dessa oficina, dessa palestra, dessa aula de hoje? A construção, então, de materiais pedagógicos, utilizando alguns recursos recicláveis básicos que temos em casa. Eu já deixo a foto dos que eu utilizei, os principais, que foram lacres aí de latinhas de cerveja, uma caixa de papelão, garrafas PET, as tampinhas, e também tampinhas de garrafa PET daquela bebida 51, que é uma tampinha maior, é maior que a da garrafa PET, e ela dá encaixe a essas tampinhas de garrafa PET, certo? Como foi, então? O porquê que eu adaptei esses materiais? Eu não poderia pular essa etapa. Eu tenho que mostrar para vocês por quê, qual é o objetivo principal. Como professor especialista de educação especial lá no município, eu tenho um aluno com TEA, transtorno do espectro autista, e também alguns alunos em avaliação caindo aí para deficiência intelectual. O que seria, então, para quem não conhece essa deficiência? A criança ou a pessoa com deficiência intelectual, ela tem uma grande dificuldade, ela tem uma proporção ali de dificuldades quanto ao raciocínio e a compreensão das coisas. Então, o seu quadro de inteligência e as suas habilidades, elas são comprometidas. E aí, segundo o CID, o Código Internacional de Doenças, e análises feitas pelo Hospital Israelita Albert Einstein, essa pessoa, ela tem o quê? As habilidades gerais da vida dela abaixo da média. E geralmente é manifestada quando? É manifesto quando se identifica essa deficiência? Antes dos 18 anos, certo? O que pode facilitar e melhorar para dar um suporte, alguns avanços na vida dessa pessoa? O profissional da educação especial, certo? Trabalhando com essa criança, por meio aí da inclusão. Uma terapia comportamental também pode melhorar as condições de vida dessa pessoa. Então, lembrando, a deficiência intelectual, agora só para fechar esse assunto, a criança ela tem aí dificuldade de raciocínio e compreensão, a habilidade social dela e a habilidade práticas de vida diária são comprometidas, certo? Aí eu trouxe para vocês a classificação, para quem não tem conhecimento e quando receber um aluno na escola, tiver lá o laudo ou em acompanhamento, geralmente o Código Internacional de Doenças para deficiência intelectual, ele vai desde o F70 até o F75 em diante. E cada CID desse, quando você entra lá no site de pesquisas de medicina, cada um desse tem mais classificações, ou seja, dentro do F70 tem outras classificações sobre a pessoa com deficiência intelectual. Ele leva o nome, geralmente, quando chega na escola, com F70, retardo mental. Lembrando que eu costumo dizer às minhas alunas, e também desde quando eu comecei a trabalhar com educação especial, eu não olho para o meu aluno nomeando-o por laudo, certo? Cada um tem a sua característica, cada um tem aí a sua habilidade, tem as suas particularidades. O aluno, ele não é destinado a que o laudo diz. Isso aí vai depender da prática do professor, da didática, do conhecimento que ele tem deste aluno, para ele conseguir trabalhar com essa criança. Não é só olhar lá, F70, então eu vou trabalhar dessa maneira. Não. Cada aluno tem ali a sua especificidade, a sua particularidade, aí o professor tem que entrar a fundo aí com uma avaliação diagnóstica, com um diálogo com a família, com a escola, para conseguir trabalhar com essa criança, certo? Depois, o meu aluno com TEA, o meu aluno autista. O que seria, então, isso? Né? Diante aí da pandemia, para trabalhar com ele, eu precisei levar alguns materiais concretos, assim como com os alunos com deficiência intelectual.
O transtorno do espectro autista, nada mais é o que a gente já está acostumado a ouvir. A criança tem dificuldades de comunicação, tem dificuldades de interações sociais, ela tem interesses obsessivos por objetos, por alguma coisa ali que ela goste, os comportamentos dela são repetitivos, e aí, diante da análise feita pelo hospital aí, Israelita Albert Einstein, eles definem o quê? Transtorno de desenvolvimento grave, que vai prejudicar a capacidade de se comunicar e interagir da pessoa. Então, uma criança ou a pessoa que é autista, ela tem essa grande dificuldade de comunicação e interação. Podemos falar que todas são assim? Lembrando, não, cada um tem a sua particularidade. O reconhecimento, então, precoce, seja lá da deficiência intelectual, de outras deficiências, possibilitam o quê? Um apoio, uma ajuda a essa pessoa, possibilita, junto com a terapia, com o profissional da educação especial, reduzir grandes sintomas e até mesmo grandes problemas mais à frente aí com essa criança. Então, peço para vocês uma pausa rapidinho. Tá dando para entender bem? Estou falando muito rápido, porque às vezes eu começo a falar e eu não paro mais. Estou liberando aqui, pessoal. Pronto, agora deu uma parada de solicitação. Então, vamos lá. O que eu acabei de explicar para vocês, então. Primeiro, enquanto educador, precisamos agora, neste momento, nos revestir de resiliência, certo? Para quê? Para ter o norte, para ter uma visão positiva, assim como o camaleão. Para ser flexível, para ter uma agilidade no pensamento. Quando o professor ele é ágil, tanto aí na questão de preparar materiais, ele também age na visão ali de dificuldade, de problemas que ele enfrenta. E sendo ágil para isso, ele consegue o quê? Superar essas dificuldades. Buscar o quê? Inovações para melhorar a prática. Apresentei para vocês o público que eu atendo lá na cidade de Pederneiras. Tem outras crianças, eu tenho mais de 20 alunos, porém eu trouxe o material que eu criei diretamente para os meus alunos que apresentam certa dificuldade.